Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está no ar em Recife, através do Canal 14 e em todo o Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também para todo o Brasil e o mundo pelo Spotify, na nossa página no YouTube, Rede Brasil Oficial. Hoje estudaremos a 7ª lição do trimestre com o título A Promessa de um Coração Novo. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Pai do Senhor, ministro, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Pastor, a paz do Senhor, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. Está conosco também o evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson. E o auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. A paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Nesta lição falaremos sobre o conceito de novo coração na perspectiva bíblica. Elencaremos a necessidade e os aspectos do resultado de ter um coração novo. E, por fim, analisaremos as características de um novo coração, se referindo ao homem interior, reveladas no centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia, por favor, ler o texto áureo para nós? Pois não, pastor. O texto áureo nos diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, e o verso 26. Evangelista Alessandro, qual a verdade prática desta semana? Pois não, diz assim: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? A lição tem 3 objetivos. O primeiro, conceituar a palavra coração, de acordo com a Bíblia, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo e, por último, elencar as promessas para o coração novo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Romanos, capítulo 2, versículos 25 ao 29, e Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 34. Acompanhe conosco. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a lição de número 7, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. Semana passada, nós estivemos estudando a lição de número 6, que teve como título A Promessa de Cura Divina. E naquela lição, nós
podemos aprender sobre a promessa bíblica de cura divina e o texto baseado em Isaías 53, e apontando também o texto de Mateus, capítulo 8, que vai mostrar o cumprimento profético de que aquele texto não diz respeito apenas à nossa cura espiritual, digo o texto de Isaías capítulo 53, mas também fala das enfermidades físicas. Isso nós aprendemos, né, na lição passada, quando foi mencionado aqui o texto de Mateus capítulo 8, versículo 18, que é a citação que o evangelista Mateus faz de Isaías 53 e ele aplica diretamente a enfermidades físicas. Nós aprendemos também sobre a origem e as consequências das doenças no mundo e finalizamos a lição aprendendo que Jesus cura assim, ou seja, ele continua curando hoje. Nosso Deus não mudou, ele é o Deus da época de Adão, da época de Abraão, da época de Moisés, de Davi, a época do Novo Testamento, e esse mesmo Deus que não há nele variação e nem não há mudança e nem sombra de variação, como diz o apóstolo Tiago, ele continua realizando e operando milagres hoje. Isso nós aprendemos na lição passada e é importante que antes de iniciar a lição desta semana, que vai falar sobre a promessa de um novo coração, você possa fazer o link, professor, faça o link entre a lição 6 e a lição 7, fazendo sempre uma revisão rápida de, no máximo, aí de 5 minutos de tudo quanto foi estudado semana passada. E é bom lembrar ao professor de escola de que os objetivos da lição são balizas que são estabelecidas pelo autor da lição para que o assunto que seja abordado em sala de aula esteja dentro daquelas balizas. Esta semana, por exemplo, estamos estudando sobre a promessa de um coração novo e os irmãos vão perceber que de canto a canto da nossa lição, seja o primeiro, segundo e terceiro tópicos, estarão trabalhando essa perspectiva do coração, de um coração novo. É claro que, vez por outra, sempre quando estamos abordando um assunto, um aluno vem com uma pergunta, às vezes transversalizada, com relação a outro assunto que não diz respeito a esse, e aí o professor, às vezes, se não tomar cuidado, ele acaba se envolvendo aí em abordar um assunto que não é o objeto do estudo da lição. Existem dúvidas que podem ser facilmente tiradas na pós-exposição de sala de aula e o professor é importante que não se deixe levar por perguntas que não estejam relacionadas ao assunto. Mas isto por quê? Mas, pastor, isso eu não estaria de alguma forma desprezando a dúvida do meu aluno? Não, não é uma questão de desprezar a dúvida do seu aluno. O aluno pode sim expressar a sua dúvida dentro do assunto que está sendo pautado. Mas quando eu, como professor, abro espaço para que perguntas que não estejam relacionadas com a lição sejam feitas, há uma tendência natural de perder o foco, de perder a objetividade e daqui a pouco, por exemplo, a lição desta semana, começar falando do novo coração e daqui a pouco terminar no livro do Apocalipse, falando sobre o novo céu e nova terra. Então, é preciso que o professor tenha isso em mente, tenha uma meta, tenha um objetivo. A lição tem 3 objetivos e esses objetivos devem ser os objetivos que o professor deve perseguir até o término da lição. De canto a canto, trabalhar o assunto que está sendo proposto. Se porventura algum aluno surgir com alguma dúvida de algum assunto que não está relacionado com o tema, então você pode gentilmente dizer, olha, querido irmão, como esse assunto não está relacionado ao tema, eu queria que o irmão segurasse aí esta pergunta, porque após aqui a exposição da lição, eu gentilmente estarei ouvindo sua dúvida e nós estaremos conversando sobre isso. Agora, é importante que de fato faça isso, né, para que o aluno se sinta
valorizado em sala de aula. Evangelista Sóstenes, a promessa de um coração novo. Eu queria pedir aí a tela do mapa mental, e nós temos aí a descrição do mapa mental que tem ajudado. Nós temos ouvido aí de muitos professores o feedback com relação a esse mapa mental e todos, graças a Deus, até agora nós temos recebido muitas boas informações que o mapa mental tem ajudado muito ao professor não só planejar a sua aula, mas fazer uma exposição muito mais objetiva em sala de aula. É sim, pastor. Aproveito a oportunidade para contribuir com esse comentário que o senhor trouxe introdutoriamente sobre a questão didática. Porque assim como o mapa mental tem o seu nível de importância, esta palavra introdutória que o senhor disse sobre o foco do professor dentro do tema também é muito importante. Porque às vezes o aluno tem aquele professor como referencial para orientar, para ser um mentor, para ser um guia. E ele aproveita aquela oportunidade, não sabendo o assunto que está sendo abordado, e vem trazer as curiosidades da semana, de um estudo, de uma análise, Perfeito. de uma escuta, e acaba misturando os assuntos em sala de aula. E essa palavra que o senhor trouxe sobre a gentileza, a cordialidade do professor, para não agir de maneira bruta, arrogante, às vezes, pode soar, né? Quando o professor, não, isso aqui não é assunto para agora, vamos deixar outro momento. Mas essa forma gentil do aluno tratar, do professor tratar o aluno, vai proporcionar segurança para que na hora da resposta ele possa guiar aquele aluno para uma resposta necessária e uma clareza na palavra de Deus. Então é importante, de fato, que as respostas sejam dadas ao seu tempo. Quanto à questão aqui apresentada, pastor, nós vemos que o tema principal hoje é um novo coração. Esta é a temática, não é? Então, o primeiro tópico nos traz aqui a proposta de conceituação. Então, haverá uma proposta de conceituar o coração na perspectiva bíblica. E aí nós teremos 3 subpontos, que é o coração na Bíblia, a circuncisão do coração, que é uma proposta que o apóstolo Paulo vem apresentar dentro da lição, e também um coração novo. Logo em seguida, nós teremos aí o segundo tópico, que a proposta é destacar o coração de quem está em Deus. Como é que se comporta este coração? Como é que se manifesta? E aí o comentarista ele nos propõe 3 subtópicos, que é um coração inclinado a Deus, um coração consciente e Deus vê o coração. Finalmente, nós temos aqui a lição propondo elencar as promessas para o coração. E aqui nós vemos que o comentarista nos propõe um coração feliz, as características de um coração feliz, um coração cheio de amor e, finalmente, o penhor do Espírito no coração do homem. Próxima tela, por favor. A próxima tela aí já vai fazer a relação da palavra-chave, né, que é aquilo que nós comentamos, assim, pelo menos em termos de objetividade, né, que vai falar sobre novo coração, palavra-chave, e os objetivos da lição, né, que é aquilo que a gente sinalizou lá no início do programa, que o professor... Às vezes tem professor que não olha nem o objetivo da lição, só vai olhando os tópicos e aí às vezes tem um versículo que tem ali, que vai referendar, que vai confirmar, né, aquele tópico, mas que também aquele versículo pode ser usado para outros temas. E aí, às vezes, pega aquele versículo e começa a trabalhar outros temas, embora seja o versículo da lição, mas ele acaba trabalhando outros temas relacionados. E aí vai dar as balizas, né? Exatamente, pastor, porque o comentarista ele tem um objetivo, ele tem um propósito a ser apresentado aos alunos. E nós podemos ver que a palavra-chave está relacionada a todos os objetivos. Então, quando se conceituar o coração de acordo com a Bíblia, veja que a palavra-chave vai estar presente, que é justamente coração. Quando tivermos destacando o que é a proposta, que é o objetivo, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo, mais uma vez, a palavra-chave, coração, ela vai estar relacionada, interligando os objetivos. E, finalmente, quando o professor estiver elencando as promessas para o coração novo, mais uma vez a palavra-chave vai fazer parte desta correlação. Próxima tela. E aí nós temos, evangelista Alessandro, a verdade prática, né? Que é importante, que às vezes tem professor que só lê e não comenta nada, e é importante que o professor também
dê um destaque à verdade prática da lição. Perfeito, pastor. E a verdade prática nos diz que o salvo em Cristo Jesus, ele tem um coração novo. Isso aqui, a gente vai ver que esse coração novo não é o coração físico propriamente dito, né? Mas é uma nova natureza, o que no Novo Testamento vai receber o nome de regeneração, não é? Esse coração novo, ele está voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Diferentemente de alguém que tem um coração não regenerado, um coração de pedra, como aparece a linguagem figurada no Antigo Testamento, esse coração de pedra não tem um sentimento voltado para as Escrituras, né? Logo, ele não pode fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então, baseado nessa verdade prática, nós temos 2 pontos importantíssimos, né? Que é aquele que recebe um coração novo, logo, ele é uma nova criatura, ele é salvo em Cristo. E, em segundo lugar, esse coração novo ele vai realizar aquilo que inclina-se para a vontade de Deus, já que a sua alma, o seu espírito, o seu ser completo, né? Corpo, alma e espírito, estão regenerados e, portanto, estão direcionados aí pela palavra de Deus, influenciados também pelo próprio Espírito Santo. Então, as ações desse homem vão ser ações modificadas e transformadas. Por isso que nós chamamos de regeneração. Próxima tela. A próxima tela nós temos aí a definição de palavra-chave coração, que foi extraída aí da Bíblia de Estudo Palavra-chave. Eu queria que o senhor lesse, se o senhor quisesse acrescentar mais alguma coisa também. Pois não, pastor. Então, lendo aqui o texto, na Ipsilitras, diz que a forma prolongada da palavra primitiva carpe, que em latim quer dizer coração, tem o sentido figurado, apontando para os pensamentos e os sentimentos, voltado mais para a mente humana, não é? Mas também, por analogia, o coração também tem a ideia de estar partido. E aqui partido fala de um pensamento dúbio, né? Alguém que não está com seus pensamentos fixos, né? Alguém que está em dúvida a respeito de alguma coisa. O salmista diz isso, né? Senhor, não deixe o meu coração ser dobrado, ficar com dúbio pensamento. Continuando, um substantivo que significa coração, é a sede, o centro da circulação e, portanto, da vida humana. Aqui fala do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista literal, o coração humano, né? Já no Novo Testamento, segundo a Bíblia de Estudo Palavra-chave, essa palavra coração é usada apenas no sentido figurado, como sendo, em primeiro lugar, a sede dos desejos, dos sentimentos, os afetos, as paixões, os seus impulsos, e também o coração, a palavra coração, aponta como sendo a mente da pessoa, né? O que ela pensa, já que pensamento e afeições e intenções, sentimentos estão correlacionados, né? Em segundo lugar, coração também serve na Bíblia, no Novo Testamento, para apontar a sede do intelecto humano, significando aqui a mente e o seu entendimento. Por isso que a Bíblia diz que o ser humano deve ter o seu entendimento transformado, né? Aparece esse texto de Mateus aqui, 13, 15, mas poderíamos mencionar o texto de Romanos, quando Paulo disse que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas ter a nossa mente transformada, né? Em terceiro e último lugar, o coração, a palavra coração também, segundo a Bíblia de Estudo, tem um significado figurado, ou seja, o coração de alguma coisa, ou melhor, o coração de alguma coisa, o meio ou a parte central, o âmago, né? O coração da terra, por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo 40, fala da parte central da terra. E aqui, pastor, se o senhor me permite, já que a Bíblia de Estudo, a palavra-chave fez a definição da palavra em latim, eu acho que é interessante a gente fazer também a palavra, trazer o significado da palavra hebraica e da palavra grega, já que nós estamos trabalhando com a Bíblia e a Bíblia foi escrita nesses 2 idiomas, né? A palavra coração, ela aparece na Bíblia quase que 900 vezes. Para ser mais preciso, 876 vezes. No Antigo Testamento aparece a expressão leve e já no Novo Testamento aparece a palavra cardia. E ambos, tanto a palavra leve como a palavra cardia, aponta para aspectos físicos concretos, como o coração mesmo, mas também do ponto de vista figurado, apresentando aí sim a parte central do ser humano, o íntimo, aquilo que nós chamamos de homem interior. Vamos para a próxima tela, por favor. A próxima tela nós temos aí, irmão Jonas, o primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica. É claro que, como já foi dito aqui de maneira introdutória pelo evangelista Alessandro, pela própria definição da palavra, a palavra coração aqui está sendo utilizada no sentido
no sentido figurado, no sentido metafórico, porque a gente sabe que no sentido físico o coração é um músculo que bombeia sangue para todo o corpo. Então, mas na Escritura, este órgão tão importante, tão vital à vida, ele se reveste de uma série de ilustrações, como já foi aqui apresentado e como é apresentado no próprio texto bíblico. Então, irmão Jonas, vamos para a próxima tela aí, o coração na Bíblia. Eu queria que o senhor pudesse ler e fazer uma exposição para a gente. Sim, senhor pastor. O coração na perspectiva bíblica. Deus fez promessas a seu povo a respeito de operar neles um coração novo. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e o versículo 27. O profeta usa a figura da substituição de um coração de pedra por um coração de carne. Essa figura de linguagem aponta que o povo de Deus não serviria de maneira religiosa, mas com um coração íntegro e sincero para com ele. Salmos 51, versículo 10 e o versículo de número 17. Como isso é um dos tópicos da lição, o coração na perspectiva bíblica. Como já foi mencionado aqui, a gente tem um coração na perspectiva bíblica tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. E claro que ele é usado praticamente, majoritariamente, mas no sentido figurado. Então, o que é que isso aponta? Aponta justamente para uma regeneração, uma conversão interior. É muito curioso porque geralmente no Novo Testamento se dá muita ênfase à regeneração, mas no Antigo Testamento existe uma linguagem também que fala sobre isso. O próprio Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: vos darei um novo coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7 e o versículo número 3 tem dois termos que merecem destaque. Diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, o versículo mostra a conversão interna no coração, e depois que esse coração convertido, preparai o vosso coração para servir. Ou seja, a gente tem aí, na verdade, uma nova criatura. A imagem que está ali do lado talvez simbolize bem isso. Um coração de pedra, a pedra é insensível, né? Não tem sensibilidade nenhuma, quer dizer, ela não se move só, ela é inerte, ela é morta. Quer dizer, um coração, nesse aspecto, mostra uma vida insensível, morta. Por isso que o Senhor promete um coração de carne. É bom deixar claro que a palavra carne aqui não está sendo no sentido de pecado, de pecaminosidade, mas sim daquilo que é sensível, daquilo que se mexe, daquilo que se move, daquilo que dá vida. Nesse caso, é o próprio coração do crente. A partir do momento que a gente sai da condição de pecador destituído e passa a ser um pecador restituído a Deus, né? A glória de Deus, convertido, nascido novamente, a gente é sensível à voz de Deus, porque essa operação aí só é possível de algo inanimado, que no caso pedra, né, que a imagem está sendo colocada em Ezequiel 36, algo inanimado, pedra, converter pedra em carne, usando a linguagem figurada da Bíblia, só Deus é quem pode fazer isso. Então, o novo nascimento, a regeneração, só quem pode promover no homem justamente é disso, é um ato da parte de Deus divino. Agora, também é claro que o homem também dá sua resposta, né? Mas pelo menos focando aqui, isso é um ato divino em gerar. Por isso que Samuel pede: convertei o vosso coração. E é importante que o senhor colocou aqui essa questão da palavra carne, né? Porque aqui é carne já na acepção, melhor dizendo. A acepção do Novo Testamento, ela já tem um sentido que pode ser carne no sentido físico, como também natureza humana. Aqui, de fato, carne aqui está falando de sensibilidade, coração sensível. E pedra está falando de insensibilidade. Então, poderíamos dizer que o pedra aqui simboliza toda a insensibilidade do homem às coisas de Deus. E a carne, aqui coração de carne, é um coração sensível às coisas de Deus. Aí é importante destacar, né, de que quando ele fala
Deus dizendo a Ezequiel que tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. É importante destacar que o verbo está no futuro, né? Vos darei, apontando naquilo que nós estamos aprendendo na nossa lição, de que diz respeito à nova aliança, aquilo que está no texto de Jeremias, capítulo 31. E essa ilustração, irmão Jonas, aqui dessa tela é muito sugestiva, muito interessante, porque a carne ela tem sensibilidade, já a pedra não. A pedra é inanimado, né? Inanimado. É inanimado. Além de ser inanimado, acho que as figuras de linguagem da Bíblia são muito precisas, né? Além de ser inanimado, até o dia de hoje, ninguém consegue transformar pedra em carne. Isso estou falando do ponto de vista físico. Isso já aponta, né, por maior que seja a tecnologia, isso já aponta para a gente que o ato do novo nascimento, realmente só quem pode promover é homem. O homem não se converte, ou melhor, a pessoa não pode salvar-se se não tiver uma ação externa que é justamente do Salvador. Quer dizer, o ato do novo nascimento só o Espírito é capaz de produzir. Agora, sempre com a fé, claro, e o arrependimento, né? Fé e arrependimento. Vamos para a próxima tela. Próxima tela ainda continua o coração na perspectiva bíblica. E ministro Sóstenes. Sim, pastor. Na perspectiva bíblica, eu acredito que é interessante nós percebermos aí que existe um diálogo, pelo menos com duas doutrinas basilares para esse assunto aqui. A doutrina da salvação, a soteriologia, não é? Porque vai falar dessa regeneração, e também a doutrina do homem, que é a própria antropologia, porque vai mostrar esta realidade relacionada ao coração do homem. Porque o texto bíblico, por uma vez ou outra, cita o sentido físico do coração, quando uma lança é cravada no coração, como o texto bíblico nos mostra, o sentido físico do coração, mas na maioria dos casos é um sentido metafórico. Tem uma definição aqui, pastor, no próprio auxílio teológico da lição, que eu acho interessante, que se diz assim: a mente, não é? O coração refere-se à mente, mas não ao cérebro. E, nesse caso, não envolve a fisiologia humana. Trata-se de uma metáfora. E, embora a neurofisiologia do coração possa ser interessante por si só, não tem relação com o uso da linguagem. Deuteronômio 6:5 dá a ordem de amar a Deus de todo o coração, alma e poder. Quando a ordem é repetida nos evangelhos, ocorre com 3 variações. Em Mateus 22:37, Marcos 12:30, Lucas 10:27. Comum a todas as 3 é a adição da palavra mente. Vemos aqui que a palavra coração, ela vem se referir à mente, conforme a própria Bíblia nos mostra muitas vezes esta palavra relacionada, né? Aqui na perspectiva bíblica nós vemos que o coração é onde a pessoa pensa, o coração faz planos e tem intenções, o coração é o lugar da sabedoria, discernimento e habilidade. O coração é o lugar da memória. O coração desempenha o papel da consciência. Então, nós vemos que muitas vezes a palavra coração está relacionada à mente, como acabamos de ler, está relacionada a onde procede as intenções do coração, aonde o homem vem tomar as decisões, conforme essa listagem que está aqui, e que inclusive está sendo disponibilizada, né? Eu gostaria de pedir, por gentileza, à produção, para colocar em tela, para que alguns irmãos que estão printando, vejam justamente que no coração que saem as intenções do homem, é justamente o lugar onde está a sabedoria, o discernimento, a capacidade para compreender. Quando a Bíblia fala deste coração do homem, ela está se referindo justamente a este local onde o homem tem o discernimento das coisas, e não no sentido fisiológico, simplesmente onde tem uma bomba, uma máquina física que vai bombeando sangue para todo o coração, para todo o corpo humano, né? E evangelista Alessandro, interessante é que, parece no Antigo Testamento, dentro da perspectiva hebraica, a palavra, embora traduzida, né, como coração, é rins, né?
é a crença de que os rins eram o centro das emoções. E aí tem uma certa lógica, porque qualquer situação a nível emocional, qualquer situação a nível de contrariação, de problemas, a sensação natural é que as suas entranhas estejam sendo apertadas, né? As glândulas suprarrenais também vão produzir aí a questão hormonal. Então, observe, o interessante é que essa questão hebraica, que é traduzida também por coração, e esse coração, na perspectiva grega, né? Na perspectiva grega que traz todas essas acepções, embora que no Novo Testamento, aqui fala, coração desempenha um papel de consciência, embora que já no Novo Testamento a palavra consciência, sineideses, ela já apareça separado da palavra coração. Isso, pastor. E uma expressão que é muito comum na corrigida, revista Almeida e corrigida, né? É a palavra entranhas. É a mesma ideia de coração aqui, ou de rins, como o senhor falou, que é as entranhas, é a parte mais íntima do ser humano, não é? E quando o senhor estava falando, eu me lembrei do texto que está em Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse coração aqui está falando justamente do interior do homem, do mais íntimo do ser humano, não é? Que no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai usar a expressão, por exemplo, homem interior. E ele fala aqui de homem exterior, apontando para a parte física, não é, do ser humano, e depois ele fala do homem interior. E é esse homem interior que deve-se ter cuidado, porque Jesus também disse isso aos seus discípulos, ele disse que é do coração que procedem, por exemplo, as obras da carne. Aí ele fala sobre adultério, fornicação, mentira, porfias, invejas, e o Senhor diz que é dali, do interior, que brota isso. Então, a ideia de guardar esse coração, mesmo que regenerado, é importante, não é? E aqui, como o senhor falou, entra em uma outra doutrina, que é a doutrina aqui da santificação, onde nós podemos mencionar a santificação progressiva. Mesmo o coração regenerado, ele pode ser inclinado a voltar-se a práticas pecaminosas. É quando Paulo fala, por exemplo, em Colossenses, que devemos mortificar todos os dias as obras da carne. Porque esse coração regenerado, que é o interior do homem, ele, diria eu, tem duas partes aí, não é? O coração regenerado, transformado pela palavra, regenerado, habitado pelo Espírito Santo, o interior humano, mas a natureza humana ainda está lá, pastor. Então, de vez em quando, esse coração mesmo regenerado, se não tiver cuidado, ele pode dar espaço, não é? E é por isso que precisamos ter muito cuidado. E essa parte interior conclui a um texto que eu gostaria de ler, que é Mateus, só para citar aqui, embasar a minha fala, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, versículo 18, que diz assim o texto da palavra de Deus. Mas o que sai da boca procede do coração, ou seja, do íntimo, e isso é o que contamina o homem. Então, é do íntimo, do interior do homem que pode vir o bem ou o mal, e por isso devemos ter cuidado. É por isso que é muito acertada aquela frase, né, que comumente se utiliza no meio teológico, dizendo que eu sou regenerado, estou sendo regenerado Isso. E serei regenerado. Que é o mesmo processo da santificação, né? Fui santificado, que é a santificação posicional. Estou sendo santificado, que é a santificação progressiva, e serei santificado, que é justamente a santificação total ou final, Perfeito. Que é a regeneração plena do indivíduo. Enquanto entre esse momento da igreja e o arrebatamento da igreja ou mesmo a morte, estamos vivendo esse momento. Temos um coração regenerado, mas dentro de nós há duas naturezas. A natureza divina, agora a habitação do Espírito Santo em nós, e a natureza humana. E Paulo diz, há uma guerra. Isso. E aí quem vai vencer é quem eu decido colocar a minha vida sob seus cuidados. Sim. Mas não saia daí, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já.
Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a 7ª lição, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. E no bloco anterior nós estávamos comentando o primeiro tópico de nossa lição e subtópico 1, mas vamos agora para a próxima tela. A próxima tela nós temos aí o segundo subtópico do tópico 1 da nossa lição, a circuncisão do coração. Irmão Jonas, eu queria que o senhor pudesse comentar, porque pode ser, e acreditamos, sim, porque inclusive nós queremos até aqui agradecer a muitos irmãos, muitos amigos, melhor dizendo, não evangélicos, que estão ligados no programa da Escola Bíblica Dominical. Nós temos encontrado alguns assim no dia a dia, e eles têm pontuado que têm acompanhado o programa da Escola Bíblica Dominical, mesmo ainda não tendo tomado uma decisão de abraçar a fé, de se render ao Senhor Jesus, mas dizem que são bem assíduos e acompanham o programa. Muitos dessas pessoas são esposos de irmãs da nossa igreja, pessoas não evangélicas. Temos testemunho até de um que não gostava de nada de crente e com o passar do tempo, a sua esposa acompanhando o programa da escola dominical, ele passou a ser assíduo na escola dominical. Então, considerando que nós temos também um público não evangélico, além de novos convertidos também, e de alunos e professores de escola dominical. Então, parece que o que para a gente parece ponto pacífico, para quem está muitas vezes acompanhando, não consegue compreender. Então, esse ponto aí fala sobre a circuncisão do coração. Em primeiro lugar, é importante definir o que é circuncisão e depois a aplicação que o texto faz e que Paulo faz aqui sobre que a verdadeira circuncisão não é essa, mas é aquela. Eu queria que o senhor comentasse, por favor. Sim, senhor pastor. O senhor mencionando pessoas de outros estados e de condições diferentes em termos de fé cristã, né? Novo convertido, maduro na fé, tem pessoas de vários países que acompanham o programa também, e a pessoa, quando está imerso num país, muitas vezes a cultura é muito diferente, o que para a gente é comum, muitas vezes para ele é coisa estranha, né? Então, vamos tentar elucidar aqui de maneira mais prática possível. A circuncisão em si, na verdade, é um ato físico promovido justamente na pele, é retirada do prepúcio, né? Não vou ser mais específico do que isso. É uma marca que não só Israel, ou melhor, a nação de Israel não é a única nação que fazia isso, né? E só para somar ainda mais o que eu está dizendo, é a cirurgia de firmose. Pronto, o senhor me ajudou, eu estou com cuidado nas palavras aqui, seria a cirurgia de firmose, entre aspas, né? Lá para hoje fica mais fácil até ver como é que se faz isso na internet. Então seria isso, uma marca física, não era uma coisa... Para Israel se tornou um ato nacional, é claro, está lá a partir de Moisés, mas é bom dizer que isso não era algo exclusivo da nação israelita. Muitos países já na época, bem antes de Abraão existir, já promoviam justamente a circuncisão. Não só como ato de higiene, mas também como ato religioso. Agora, a diferença quando se faz religiões comparadas, a diferença é que em Israel o ato religioso é aplicado para toda a descendência. Já em outras nações era só para aquele segmento religioso, é bem diferente. E uma coisa que vale pontuar é que diz respeito ao concerto de Deus com Abraão, né? Justamente. Deus chama Abraão e como um sinal desse concerto foi estabelecido a circuncisão, que passou a ser não só como um ato sanitário, um ato sanitário, como o senhor disse, que já era praticado, mas tinha um significado especial porque remetia ao pai Abraão, né? Ao pai da nação de Israel como um concerto de Deus com o seu povo. Um concerto de Deus com o seu povo, aí já vem um significado que é dado para a nação de Israel, bem diferente do significado que as outras religiões praticavam lá. E é bom mencionar também que esse ato, justamente na parte íntima, já apontava, na verdade, para algo que estava dentro do coração humano.
Por quê? Porque essa parte tão íntima, tão guardada, tinha que ser marcada. Não seria mais fácil? Tem muitas especulações na internet, não seria mais fácil fazer na mão, na testa, em qualquer canto? Isso é sim, mas ali nessa parte íntima mostra para o interior do coração humano, volta justamente para uma mudança que toda nação realmente deveria ter. Então a gente já define a palavra circuncisão a partir dessa conceituação que nós estamos trazendo aqui. No entanto, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a palavra circuncisão também aparece. Agora, só que aparece com significados diferentes. É bom deixar claro, significado diferente, mas ao mesmo tempo o princípio é o mesmo. Existe um princípio, porque geralmente quando se fala de circuncisão, vamos ler essa tela, se eu permite, pastor, ler justamente ler essa tela, para poder fazer um comentário. A circuncisão, antiga aliança, ou seja, lá no Antigo Testamento, era realizada pelo homem, está marcando Lucas capítulo 1, versículo número 58, é um texto do Novo Testamento. Mas como ele é um texto muito mais direto, mostrando que é o 8º dia, diz exatamente, ao 8º dia, a criança ia justamente, é conduzida pelos pais para ter a marca justamente no prepúcio, que diga-se de passagem que o 8º dia é o momento que a vitamina K está em seus níveis mais altos, então a cicatrização é muito mais fácil naquele momento. É a coisa bonita a Bíblia, né? É um ato físico, aí nós temos Gênesis capítulo 17, versículo 11, um ato que é marcado, é uma marca realmente no corpo da pessoa, eu me refiro justamente à retirada do prepúcio, destinado aos descendentes de Abraão, capítulo 17, versículo 11, a parte B. Então, isso aqui é a antiga aliança. Já na nova aliança, essa circuncisão ela é realizada não pelo homem, mas ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 29, é uma ação sobrenatural que o mesmo versículo também mostra, a ação sobrenatural de Deus nessa circuncisão do coração. Para quem estiver em casa entender, essa transformação, essa regeneração é promovida pelo Espírito Santo. E Colossenses capítulo 2, versículo 11, mostra que essa circuncisão é para todo aquele que aceita a Cristo como seu Salvador. Não é uma coisa restrita a um grupo específico de pessoas. Ela é concedida a todos aqueles que querem aceitar Jesus. Por mais que a gente esteja falando aqui que o Espírito Santo é quem promove essa modificação, essa transformação interior, mas tem que ter, como o senhor lembrou, pastor, no primeiro bloco, o lado humano, a fé e o arrependimento. Então, os dois lados. Agora, a gente está vendo de um lado físico. No Antigo Testamento, a gente pode resumir assim: a circuncisão mostra a aliança que Deus tem com Abraão e seu povo. No Novo Testamento, a gente fala da circuncisão no sentido de regeneração, a nova circuncisão, a nova aliança. Só que lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, os dois conceitos se alinham. Se alinha em qual momento? Se alinha no princípio do pacto e da transformação. Tem um texto muito interessante, que é Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, que diz assim: e o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua semente para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Ainda no capítulo 30, versículo número 16. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Quer dizer, observe que lá no Antigo Testamento se fala da circuncisão do coração e não simplesmente de um ato físico. Quer dizer, não está restrita ao ato físico, está mais além. Quer dizer, a intenção de Deus não é só o cerimonial. A intenção de Deus é mostrar que aquele cerimonial mostra algo que é uma transformação interior que deveria acontecer. Ou seja, é algo muito mais profundo. Sintetizando aqui, a abordagem que o senhor fez muito boa. Nós temos o texto, por exemplo, a circuncisão foi estabelecida por Deus a Abraão, a sua descendência. Gênesis capítulo 17, versículo 10 em diante diz assim: esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino
que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Devem ser circuncidados o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então, objetivamente, o que significa para Israel? Significa para Israel a reafirmação da aliança de Deus com Israel, reafirmação de Deus, a inserção do indivíduo como um membro da comunidade de Israel, só que essa questão ritualística acabou literalmente sendo levada a efeito como um princípio de fé. Aí entra Deuteronômio 30, que o Senhor disse, e Deus diz assim, não, eu quero que vocês, não é só circuncide o prepúcio, não, eu quero que vocês circuncidem o coração, eu quero mudança na vida de vocês. E aí quando vai para o Novo Testamento, que é o texto de Romanos 2, chega no Novo Testamento, aí Paulo vai fazendo a parametrização disso aí, como o Senhor disse, se aqui fala de antiga aliança que Deus fez com Israel, aí Paulo vai dizer assim, agora na nova aliança é aquela verdade profunda que Deus sempre tensionou. E qual é a verdade profunda que Deus sempre tensionou? Deuteronômio capítulo 30, é a mudança do coração. Aí entra Ezequiel e vai dizer assim, eu vou mudar o coração de vocês, vou mudar o coração de pedra para um coração de carne, um coração apenas religioso, sem nenhuma sensibilidade à minha voz, para ter, na verdade, uma nova transformação. Aí vem Jeremias 31, apontando para a nova aliança. Chegará dias em que eu vou escrever a minha lei no vosso coração, de maneira muito mais profunda. Aí Paulo chega no Novo Testamento e tem judeu achando que é a observância da circuncisão que vai salvá-lo, porque não, eu sou descendente de Abraão, estou seguindo, eu me circuncidei, reafirmei a aliança com Deus e em decorrência disso eu sou salvo. Aí Paulo diz, não. Se lembra lá que Paulo, quando vai citar que o verdadeiro israelita não é aquele que é da carne, mas do coração, ele está citando Deuteronômio 30. Olha o princípio de Deus lá. Deus sempre tensionou algo muito mais profundo e muito mais abrangente, né, evangelista? Exatamente, pastor. A perspectiva de Paulo, é claro, vem pela revelação do Espírito Santo, porque o Antigo Testamento, tudo o que aconteceu serviu como lição para o Novo e também tudo era sombra para a realidade que está encontrada em Cristo. Há um outro texto que eu gostaria de contribuir, pastor. Pois não. Em Jeremias, capítulo 4, e o versículo de número 4. O profeta diz assim, circundai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então, pastor, e caros homens de Deus, professores, evangelista Alessandro, professor Jonas, nós podemos observar que Paulo, ele constrói este pensamento para a igreja que estava em seu início, mostrando que esta verdade já estava incutida no Antigo Testamento. Tem um outro texto em Deuteronômio, capítulo de número 10, que nos mostra isso muito claro. O versículo de número 16 diz assim, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, quando ele vem apresentar, tanto no texto que está como leitura em classe em Romanos, como também em Colossenses, o apóstolo Paulo fala de uma maneira muito clara na sua carta aos Colossenses, capítulo de número 2 e o verso de número 11.
a seguinte verdade. Diz assim: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai mostrar justamente a realidade da circuncisão proposta por Deus. É uma marca, é um pacto feito por Deus, nos trazendo uma distinção de qualquer outro povo da terra. A nossa distinção hoje não é como do judeu, que era uma questão étnica, uma marca física no corpo, mas a nossa marca hoje é uma marca espiritual. Nós, brasileiros, outros africanos, europeus, americanos, onde quer que esteja povo de Deus, existe uma marca, e esta marca é colocada pelo próprio Espírito Santo. Vamos para a próxima tela, por favor. Vamos para o segundo tópico de nossa lição. Um coração inclinado a Deus, um coração consciente, e Deus vê o coração. Evangelista Alessandro, o que é que a gente pode comentar desses tópicos? Muito bem, pastor. Eu diria que esse coração inclinado a Deus é um coração que foi circuncidado. O texto de Deuteronômio 3, quer dizer 30, verso 2, eu acho que é importante ler também, que diz assim: e disse o Senhor Deus, se te converteres ao Senhor, teu Deus, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aí diz o verso 3, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-se dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Um coração circundado é esse coração aqui, que se volta para o Senhor. Existe o coração que a Bíblia diz que é um coração, pastor, incircunciso. Isso aqui é muito interessante. Existe o coração que é circuncidado e existe o coração incircuncidado. E isso a gente pode ver claramente no texto de Levítico, né? Capítulo de número 26, versículo 41. O texto diz lá: eu também, disse o Senhor, andei com eles contrariamente e o fiz entrar na terra dos seus inimigos. Então o seu coração incircunciso. Então veja, enquanto o povo estava desobediente, Deus classifica aquele coração como não inclinado a ele. E o que é um coração não inclinado a ele? É um coração que não foi circuncidado. E é interessante apontar aqui um detalhe, que nós estamos nos referindo aqui ao povo de Israel, o povo do Senhor. É possível alguém que, entre aspas, seja povo do Senhor e não tenha o seu coração totalmente, pastor, inclinado a ele. Por isso que o salmista diz que estava com o coração dobre. A tradução corrigida diz coração dobre. Já existem traduções que diz coração dividido. Porque se você pegar uma página e dobrá-la, por exemplo, eu vou dividir essa página, eu dobrei essa página, pronto. O que é um coração dobre é isso, onde tem duas partes, não é? Então existe o coração que não foi totalmente circuncidado. Por isso que os textos que foram lidos aqui, inclusive o de Jeremias, que eu ia citar esse texto, é muito forte esse versículo. Eu vou pegar aqui a oportunidade que o Senhor leu e vou reler novamente. O versículo 4 diz: circuncidai, está no presente aqui, até os outros versículos também. Circuncidai, diz o Senhor, o vosso coração. Aí ele diz: e tirai do coração o prepúcio, ó homens de Judá. Então, pastor, um coração inclinado é um coração que foi cirurgiado pelo Espírito Santo de Deus. E essa ação aqui do Espírito de Deus, como já falamos, que aponta para a regeneração, para a nova criação, né? É algo fantástico, porque lá em Isaías 53, olha aqui o que é que diz o texto, Isaías 53, é um versículo que me chama muita atenção, pastor Nadiac e demais, porque sempre quando eu paro para pensar nessa mudança de vida, me vem ao coração esse texto. 63, corrijo, 63 de Isaías e 10, diz assim o Senhor: mas eles foram rebeldes e contristaram, isso aqui é o povo de Israel, e contristaram o Espírito Santo, pelo que lhes se tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia,
se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e de seu povo, dizendo: onde estará aquele que os fez subir do mar com os pastores de seu rebanho? Onde estará aquele, que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? É esse Espírito que circuncida o coração, né? Aí ele diz, aquele, versículo de número 12, aquele cujo braço glorioso fez andar a mão direita de Moisés, quem fendeu as águas dentre eles para criar um nome eterno. E aí o texto continua. Então, pastor, houve um momento em que o povo de Israel não se inclinou, o coração não foi circuncidado, e Paulo vai utilizar essa expressão lá no Novo Testamento, quando ele chama de incircuncisos de coração. Paulo usa essa expressão. É aquele que não está inclinado, não foi transformado pelo Espírito de Deus, não é? Então, um coração inclinado é aquele que se inclina a obedecer a mensagem da palavra de Deus e que, claro, está em consonância, diferentemente desse texto aqui, que contristaram o Espírito Santo. Um coração inclinado sempre vai agradá-lo, não é? Então, nós podemos dizer que um coração inclinado é aquele que passou pela transformação e, como foi dito, o seu interior foi cirurgiado. Agora, sempre lembrando que com relação à circuncisão, na aplicação até do Antigo Testamento, o imperativo é sempre uma ação humana, né? Circuncidar, é sempre um ato do homem em relação a Deus, e não de Deus em relação a um homem. Isso mostra, como o senhor já bem apresentou, que a questão circuncisão e incircuncisão diz respeito à obediência ou não obediência aos princípios divinos. Perfeito. Que é bom deixar claro, né, para que o professor compreenda que de maneira, como o irmão Alessandro bem pontuou, por exemplo, Jeremias 31, os textos que foram citados, Jeremias 31, Deuteronômio 30. Deuteronômio capítulo 30, o próprio texto de Ezequiel, apontam para aquilo que a gente chama de sensus plenius, né? Uma verdade mais plena, que encontraria o seu ambiente perfeito no Novo Testamento, justamente na descida do Espírito Santo, que é justamente o Espírito Santo que vai promover agora essa habitação dentro do crente e vai promover essa regeneração, fruto de uma resposta do homem com fé, que a Bíblia fala tanto do aspecto da fé no aspecto divino, como no aspecto humano. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, lado divino da fé, mas o homem também ele é provocado a ter fé, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o homem também ele é provocado. Então, como também um arrependimento. A Bíblia diz que o arrependimento, segundo Deus, ele promove tristeza, né? Mas também o homem também é instigado a se arrepender no Novo Testamento. Então, em sentido geral, a nossa lição vai apontar para esse novo coração novo, e muito mais nós aqui que estamos na substância, não na sombra, estamos na substância. Precisamos viver essa nova natureza diariamente, deixar que essa nova natureza tome conta completamente da nossa vida, porque, como falou aqui o evangelista Alessandro, é possível que uma pessoa nascida de novo, batizada nas águas e ainda batizada no Espírito Santo, retorne às práticas antigas? Sim, Paulo faz essa abordagem lá em Romanos, no capítulo 6. Mas nós estaremos comentando o tópico 3 depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, vamos para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 7ª lição, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. Vamos agora para o próximo tópico, o último tópico de nossa lição. Nós temos aí um coração feliz, um coração cheio de amor, o penhor do Espírito no coração. Vamos para a próxima tela, por favor. Então, nós temos aí, irmão Jonas, promessas para o coração. E nessa tela nós temos a síntese, né, desse próprio tópico. Aí é a promessa de felicidade, promessa de ter o penhor do Espírito Santo e a promessa de ser cheio do amor de Cristo. Várias são as promessas, né, que são destinadas ao coração,
ou seja, ao novo coração, ao crente salvo em Cristo Jesus, mas o autor da lição, pelo menos aqui nesse terceiro tópico, acredito que pela exiguidade do espaço mesmo que é dado, ele destaca 3: o coração feliz, um coração cheio de amor e um coração como tendo o penhor do Espírito Santo. Comentar, pastor, essa questão do coração feliz. É bom deixar claro que o coração do crente, ele passa a ser feliz inicialmente, a partir do momento, é claro que ele aceita Jesus como Salvador. Quando ele tem essa transformação, essa regeneração feita por Deus, é óbvio que a salvação, ela já traz em si felicidade. A salvação traz felicidade, traz alegria. Agora a questão é como manter esse coração feliz. A questão é manter, porque já foi comentado aqui em blocos anteriores, que é possível que a pessoa também tenha, um crente, possa inclinar o seu coração, não para coisa boa, mas possa inclinar o coração também para as coisas ruins. O escritor aos Hebreus diz assim aos irmãos, lembrando desse texto, para não ficar de uma maneira sem uma referência bíblica, é o capítulo 3 e o versículo número 12. O escritor aos Hebreus diz claramente: vede irmãos, quer dizer, ele está falando para os irmãos da fé, aos irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para vocês se apartarem do Deus vivo. Existem 2 possibilidades aqui, ou melhor, 2 situações, não possibilidade. Existe o crente, ele pode sim desenvolver um coração mau, um coração infiel, e esse crente também pode fazer com que esse coração se aparte completamente do Deus vivo. Agora, como fazer para esse coração sempre continuar a ser feliz? Pastor, a receita é antiga, mas é a receita que funciona. É uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, intimidade com Deus. Lá no livro de Colossenses, já que coração tem um sentido de mente, como já foi mencionado aqui pelo evangelista Alessandro, pelo Senhor e pelo evangelista Sóstenes, tem um texto em Colossenses que eu sempre gosto muito dele, que é Colossenses capítulo 3 e o versículo 1 e 2, para manter o coração feliz, que o desafio é manter ele feliz. E deixar claro que não é uma felicidade que esteja atrelada aos fatores, às circunstâncias externas. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se já nasceste de novo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. 2 recomendações aqui para manter o coração feliz. Buscar as coisas que são de cima, ou seja, buscar as coisas que estão diretamente ligadas aos céus e pensar nelas. Então não é só buscar, é pensar, manter aquilo no coração. É a felicidade, da alegria, de estar salvo. Pastor, os senhores aqui sabem muito mais do que eu. Quantas pessoas nos hospitais que estão em situações difíceis, que você olha e diz assim, não tem condição de sair dali, vivo. E você conversa com a pessoa, crente, mas o coração está tão alegre que ele alegra a gente. E muitas vezes a gente vai visitar e quem sai visitado é a gente. Aí é quando a gente vê isso daqui, o coração feliz. Mas para manter esse coração feliz, a íntima comunhão com Deus, a leitura, a oração, a prática e essas recomendações. Pensa nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. É claro que aqui tem um significado bem maior, mas pense nas coisas que são de cima, se você quer ter um coração feliz. Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, mas se a gente coloca a mente em Deus, claro, com certeza, a felicidade interna, ela surge. E aí o senhor tocou num ponto interessante, O senhor falou a felicidade interna, porque quando se fala de felicidade, hoje é muito comum a pessoa atrelar esse conceito de felicidade, de alegria, a um estado emocional. Salomão também atribuía isso. Lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Versículo 2, concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada.
Mas que tipo de alegria é essa que ele diz que não serve para nada? É uma alegria que é baseada em circunstâncias temporais, em circunstâncias externas. Porque o próprio capítulo 2 aqui, ele vai dizer que ele procurou alegria no empreendimento, procurou alegria na riqueza, procurou alegria na música, procurou alegria nas mulheres, procurou alegria no trabalho, procurou felicidade, mas nada disso foi capaz de dar conta da sua real alegria. E aí a Bíblia trata a alegria num conceito muito mais profundo do que um estado de espírito. Um estado de espírito resultante de um momento satisfatório. E o apóstolo Paulo, ele vai abordar isso em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. Então, o evangelista Sóstenes, Paulo deixa claro aqui, e aí a palavra alegria que aparece em todos os capítulos de Filipenses, também é chamado a epístola da alegria, se sempre num contexto da volta de Cristo, ele está sempre relacionado ao contexto da volta de Cristo. Então, Paulo deixa claro que aqui a alegria não é um estado de espírito, a alegria aqui é uma pessoa, e quem é essa pessoa? É o Senhor Jesus Cristo, de sorte que, quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, independentemente das circunstâncias externas, e aí considerando que ele está aqui preso, que ele está sofrendo muitas adversidades, mas nenhuma dessas adversidades são capazes de ofuscar a alegria dele. Por quê? A alegria não está em estar livre. A alegria não está em estar junto com os irmãos, embora isso promovesse para Paulo também a alegria. Mas a alegria é muito mais profunda, é uma alegria que ela tem significado em uma pessoa, e esta pessoa é o Senhor. Tanto que no texto ele é bem enfático e diz assim: alegrem-se sempre. Olha aí, ó. Sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegre-se. Praticamente é um mandamento que ele recomenda à igreja. É sim, pastor. Eu ouvindo a fala do professor Jonas e ouvindo também a sua fala, eu me lembro aqui de toda a lição que nós estamos estudando, né? Que fala justamente desse processo de regeneração, onde Deus promove, dando ao homem um novo coração, e ao dar esse novo coração, nesse processo de regeneração, este novo ser, ele vai produzir fruto do Espírito. E uma das características desse fruto é justamente a alegria. Quer dizer, o crente amadurecido, ele vai ter este fruto do Espírito dentro de si. Esse amadurecimento nele, ele não vai procurar satisfação nas coisas externas, para satisfazer a sua alma e sentir paz e sentir alegria. Mas esta alegria que está dentro dele é algo que vem de dentro para fora. Por isso ele tem a plenitude desta paz. A lição, o comentarista diz assim, na última parte deste tópico, ele diz assim: hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Neemias, capítulo 8, e o versículo de número 10. Nós observamos aqui que, sendo o Senhor a nossa alegria e o coração alegre, ele vai produzir justamente esse estado de espírito para cada um de nós. Não buscando alegria, como eu disse, de forma exterior, mas ele vivendo esta plenitude. O Espírito Santo, ele deseja promover isto em cada um de nós. E, querido telespectador, querido internauta que está nos acompanhando, você também pode desfrutar desta alegria. Talvez você diga assim: eu conheço alguém que se denomina cristão, mas é rancoroso. Ele tem raiz de amargura no coração, ele vive odiando, pensando numa vingança para praticar contra alguém. É importante dizer que o coração regenerado,
ele vai ter como uma das principais características justamente a alegria, a paz no seu coração. Ele vai desfrutar de um coração que sabe perdoar, um coração longânimo, né? Como estamos citando aqui Gálatas, capítulo 6, o fruto do Espírito Santo. Nós temos, evangelista Alessandro, o segundo subtópico, que diz assim: um coração cheio de amor. E o autor diz assim: o amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gálatas 5:5. Então, a palavra amor aí, ela tem um sentido tão abrangente na Escritura, que a Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E esse amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perfeito, pastor. Essa citação que o senhor acabou de fazer foi Romanos 5:5. 5, isso. É porque o senhor tinha dito Gálatas. É interessante notar que esse amor que o senhor citou agora, pastor, é a base do fruto do Espírito. E quando Paulo, por exemplo, utiliza essa expressão para falar sobre o fruto do Espírito, que ele coloca como base o amor, ele está se referindo a um coração que foi circuncidado, como nós falamos em momentos anteriores, não é? Ele aproveita fazendo ali aquele contraponto, né, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele começa com o amor e ele mostra as outras 9 qualidades desse fruto, todos eles baseados no amor, não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreveu, inclusive na lição é citado pelo autor essa referência, Colossenses capítulo 3, verso 14 e 15 diz: e sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine o vosso coração e sedes agradecidos. Então, observe que o amor, ele faz parte dessa característica de um coração que foi transformado, não é? Como o evangelista Sóstenes falou, pastor Nadiacos, um coração não transformado, ele pode ser um coração rancoroso, um coração cheio de amargura, de vingança. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreveu, o senhor já citou Romanos 5:5, que é maravilhoso esse texto, que diz que o amor está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe que alguém que não tem essa habitação do Espírito Santo, dificilmente ele terá esse tipo, dificilmente não, ele não terá esse amor aqui. Ele pode ter um amor fruto da imagem de Deus que ainda está no homem, mesmo depois da queda, resquícios dessa graça, né, dessa imagem. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz, versículo 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens e as línguas dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Observe que Paulo utiliza o amor aqui como sendo algo importante na vida de alguém que recebeu essa nova regeneração, esse novo nascimento, né? E ele diz assim, versículo de número 2, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e não tivesse, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Interessante é que o apóstolo Paulo coloca o amor acima, se eu posso dizer isso, não é? Como em destaque em relação, inclusive, até aos dons. Porque alguém pode ser, pastor, cheio de dons espirituais, mas não ter o amor. Está faltando alguma coisa, né? Paulo diz, olha, você pode até dizer, saia daqui, monte, e vá para o outro lado. Isso é a operacionalidade do dom do que nós chamamos, do que a Bíblia chama, melhor dizendo, de operações de maravilhas, né? Tudo bem, mas e o amor? Aí Paulo disse, olha, é por isso que ele diz, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, isso aqui é dom, o dom de misericórdia, o dom de socorro. Aí Paulo diz assim, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, porque o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta de forma indecente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas o amor folga com a verdade. Então, pastor, um amor, coração circuncidado, ele vai ter essas características.
Bom, Jonas, temos aí o terceiro subtópico de nossa lição, o penhor do Espírito no coração. O autor, ele nos diz o seguinte: em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, abre aspas, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Penhor, isso é bem prático, né? O penhor ou a garantia de que somos salvos em Cristo Jesus é justamente a presença desse Espírito Santo dentro do nosso coração. E correlacionando esse texto bíblico aqui de 1 Coríntios, segundo livro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 22, tem Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 8 e 9, para fazer uma leitura completa. Diz assim, ó, portanto, os que já estão, capítulo 8, versículo 8 e 9, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí vem a explicação no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a partir do momento que a pessoa aceita Cristo como Salvador, ele passa pelo processo da regeneração, o Espírito Santo passa a habitar no coração dessa pessoa, de maneira que o apóstolo Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, esse tal não pode ser crente, ou nesse tal não pode ser salvo. Ele pode aparentemente ser um salvo, aparentemente, como já foi dito aqui, o evangelho, pegando aqui a fala aqui do nobre evangelista Alessandro, que mostra aquele texto, né? Os incircuncisos que estavam no meio do povo de Deus, quer dizer, parece com os hebreus, vive como hebreus, mas o coração intimamente não está circuncidado. É o que pode acontecer no nosso meio, pastor, dia de hoje. A pessoa pode ter a fala de crente, parecer como crente, mas internamente o Espírito não habita naquela pessoa, logo não pode ser um crente salvo em Cristo Jesus. Então, penhor, ou a garantia que somos salvos, é a presença do Santo Espírito em nossas vidas. Eu lembrei de um texto aqui em Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 11 em diante, ele diz assim, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vale destacar aqui que a predestinação aqui é a predestinação em Cristo. Aí, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, esse penhor é a garantia de que pertencemos a Deus e é a garantia do arrebatamento. Sim, de que no arrebatamento nós vamos. Ou seja, é a garantia de que não só pertencemos ao Senhor, não só somos herança do Senhor, mas estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Evangelista Sóstenes, o nosso tempo já foi embora. Então, o que é que o senhor poderia dar como conselho ao professor que nos acompanha no dia da abordagem desta lição? Pastor, a lição, ela tem um título muito interessante, A Promessa de um Coração Novo. É importante que o professor, em sala de aula, ele passe a parte teórica, como nós fizemos aqui. Agora, conduzindo os alunos a entender que este ensinamento, ele não se limita à parte teórica, mas tem que ser praticado. Então, todos nós, cristãos, que nascemos de novo, temos um novo coração. Isto é garantido pelo próprio Deus. O Espírito Santo atua isto em nós. E daí, nós precisamos produzir as características que a lição nos apresentou deste novo coração. Se alguém ainda não se encontra, é uma oportunidade para fazer uma reavaliação e aí pedir esta circuncisão no coração, em nome de Jesus. Evangelista? Sim, senhor pastor. Concluo citando o texto da pregação, grande pregação de Estevão, né? Capítulo 7, versículo 21 de Atos dos Apóstolos, quando ele diz assim, homens
de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Tem pessoas que precisam circuncidar os ouvidos também, porque não querem ouvir o Evangelho. Aí diz assim: vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim sois vós como os vossos pais. Eu queria deixar essa mensagem para você que nos escuta, que ainda está com o seu coração duro, não é? Biblicamente falando, incircunciso. Você ainda não fez a cirurgia do coração, mas o Senhor nos convida a fazer isso hoje, nesse momento. Esse instante que estamos também visa alcançar a sua vida. De repente, seu coração esteja como aquele coração da imagem, duro, como uma pedra. Mas o Senhor nos convida a ser circuncidados no Espírito e ser uma nova criatura. Irmão Jonas, com o senhor fazer diferente, próxima tela, a sua fala vai ser a síntese aí dessa tela. Preservando o coração. Como preservar? Vamos responder a partir da tela. Conservar o coração em santidade, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Guardar a palavra de Deus no coração para não pecar, Salmo 119, versículo 11. Evitar um coração inclinado para o mal, Salmo 14, verso 14. E, por último, evitar um coração mau, e a gente podemos acrescentar, evitar um coração mau e infiel. Hebreus capítulo 3, versículo 12, são algumas recomendações para preservar o coração crente, quente e salvo em Cristo Jesus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia nos dar honra? Pois não, pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de poder estudar esta lição. Nos ajuda, Senhor, para que o nosso coração esteja de acordo com o Teu projeto, com o Teu plano, Senhor. Nós te pedimos que cada professor, Senhor, em sala de aula, possa, Senhor, ser usado como um instrumento da Tua parte e que o Teu Santo Espírito possa trazer clareza ao coração dos Teus filhos. Te pedimos a Tua bênção sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a Tua bênção sobre o superintendente das escolas dominicais, pastor Nad Jackson, também a bênção sobre a superintendência da Rede Brasil de Comunicação, na pessoa do evangelista Sonivaldo, e sobre cada um dos telespectadores e internautas. Assim nós te agradecemos pela Tua fidelidade, hoje e sempre. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 7ª lição com o título A Promessa de um Coração Novo. Na próxima semana, veremos a 8ª lição com o tema A Promessa de Paz. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.